Papa Francisco realizou no domingo, dia 25 de junho, uma oração pela família de Emanuela Orlandi, estudante de 15 anos de idade que desapareceu no Vaticano na década de 1980. O caso misterioso, que completou 40 anos sem respostas conclusivas, tornou-se até mesmo tema de série. Era 22 de junho de 1983, quando Emanuele, filha de um funcionário do Vaticano, saiu para ir a uma aula de música no centro de Roma e não voltou mais para casa. Desde então, a família tem pressionado publicamente as autoridades por investigações. No fim de semana, durante a oração do Ângelus, o Papa declarou que desejava expressar mais uma vez sua proximidade à família, especialmente à mãe. Na ocasião, o pontífice se dirigiu à multidão reunida na Praça de São Pedro, onde estava Pietro Orlandi, irmão da vítima, e um grupo de apoiadores segurando fotografias e faixas pedindo verdade e justiça. Até hoje, continuam as teorias e as conjecturas sobre o que aconteceu, mostrando que o caso ainda é uma ferida aberta na memória coletiva italiana. Há 4 décadas, o caso de Orlandi tem sido associado a conspirações entre bispos, padres e altos integrantes da Cúria Romana, a agentes búlgaros, a máfia siciliana, a KGB, Polícia Secreta Soviética, e até a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Conheça agora o caso do desaparecimento de Emanuela Orlandi, que originou a minissérie A Garota Desaparecida do Vaticano. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Emanuela Orlandi, filha de um funcionário do Banco do Vaticano, desapareceu em Roma em 22 de junho de 1983, quando tinha 15 anos. A mãe e o irmão da menina ainda vivem dentro dos muros do Vaticano e defendem que seu caso seja investigado. Recentemente, a Netflix produziu uma série documental que destacou o caso de 40 anos. O irmão de Orlandi, Pietro, que manteve o caso particularmente sob os olhos do público, descreveu a decisão do Vaticano como um passo positivo. Há novos elementos que precisam ser analisados e estou convencido de que há pessoas no Vaticano que estão cientes de tudo, disse ele à Rai News, a emissora pública estatal italiana. Durante décadas, o caso da jovem de 15 anos esteve nos noticiários ligados a teorias de conspiração infundadas que iam a título de especulação, desde um complô para matar o Papa João Paulo II até o escândalo financeiro do chamado Banco do Vaticano e o submundo do crime de Roma. Em 2017, o jornal publicou um documento de 5 páginas supostamente roubado de um gabinete vaticano trancado, que sugeria que a Santa Sé estava envolvida no desaparecimento de Emanuela. O Vaticano sustentou que o documento não era genuíno. Pouco depois do seu desaparecimento, a polícia não excluiu a possibilidade de Emanuela ter sido raptada e morta por motivos alheios ao Vaticano ou ter sido vítima de tráfico humano. O caso do desaparecimento de Emanuela Orlandi não é apenas um caso frio, um caso não resolvido, mas é um caso de notícia que tem sido falado internacionalmente com hipóteses que permaneceram, na verdade, apenas hipóteses. E provavelmente também foi explorado por pessoas que queriam ser credenciadas por investigadores e magistrados como conhecedores de segredos e verdades. Uma das teorias mais recentes e controversas expostas é de que Orlandi foi vítima de um confronto entre aqueles que na época apoiavam a política de João Paulo II em apoio ao Sindicato Católico Polonês e mais geralmente em apoio a grupos dissidentes do leste europeu contra regimes comunistas,
e aqueles que tentavam se opor às suas iniciativas. Outra é que o desaparecimento ainda era explorado em favor de um lado ou de outro, apesar de, na realidade, não ter nada a ver com contrastes políticos internacionais. De acordo com as outras hipóteses, ela poderia ter vivido muitos anos em Londres, trancada em um instituto religioso sob o controle das autoridades do Vaticano. Em todos esses anos, nunca houve uma resposta concreta a essas hipóteses. Nem os investigadores que se alternavam nas investigações encontraram provas de todas as coisas ditas por testemunhas e pessoas envolvidas de diversas formas, coisas muitas vezes baseadas exclusivamente em boatos. Agora, 2 promotores voltaram a investigar o desaparecimento de Orlandi. O romano, liderado por Francesco Lovoi, e o do Vaticano, liderado pelo promotor de justiça Alessandro Didi, que colaboram entre si e que voltaram para examinar os milhares de documentos, testemunhos e interrogatórios relacionados ao caso. O pai de Orlandi, Ercole, que morreu em 2004, era escrivão da prefeitura da Casa Pontífice. Na prática, era mensageiro e carteiro de prelados de alto escalão. Como o procedimento padrão em casos semelhantes de desaparecimento, uma longa busca foi iniciada, pensando em resgatar a jovem, caso estivesse presa em algum lugar ou mesmo localizar seu corpo. No entanto, o corpo nunca foi encontrado. Por isso, nas últimas 4 décadas, várias especulações ocorreram desde então, desde sequestro e assassinato até alguma polêmica envolvendo o Vaticano. Com o tempo, porém, o que restou às autoridades envolvidas no caso foi acreditar que Emanuele Orlandi já estava morta, com o passar de anos do caso. Muitas pessoas me disseram: esqueça, aproveite sua vida e não pense mais nisso, disse Pietro, o irmão mais velho da jovem. Mas eu não posso ficar em paz até que isso seja resolvido. As buscas sobre o desaparecimento de Emanuele Orlandi, porém, infelizmente, jamais avançaram significativamente, de forma que a polícia e a família nunca nem mesmo chegaram perto de descobrir os possíveis sequestradores ou os assassinos, ou sequer o que aconteceu de fato com a jovem. Isso até 2019, quando algo que parecia uma pista surgiu. Em março daquele ano, a família Orlandi recebeu uma carta anônima. Nela, era possível ver a foto de um anjo em um túmulo no cemitério teutônico do Vaticano, o que a família julgou que poderia se tratar de uma pista sobre a jovem desaparecida. Com isso, a família passou a querer investigar o local e pretendia pedir até mesmo ajuda do Vaticano nas buscas, porém, não tiveram sorte com a solicitação. Para eles, o caso estava encerrado, conta Pietro Orlandi. Com o Papa Francisco, o muro ficou mais alto. Eu o conheci poucos dias depois de ele ser eleito, em 2013, e ele me disse: Emanuele está no céu. Eu pensei, bem, o Papa Francisco sabe de alguma coisa. Então preenchi todos os tipos de pedidos para encontrá-lo novamente, para obter uma explicação, mas ele nunca mais quis me ver novamente. A família teve então que fazer uma petição geral ao Vaticano para que pudesse abrir o túmulo visto na fotografia recebida em carta, no cemitério teutônico, até que um tribunal estatal da cidade do Vaticano aceitou a petição. E aí que outro mistério surgiu. No dia 11 de julho de 2019, uma quinta-feira, a polícia italiana exumou os 2 túmulos do cemitério teutônico, que aparece na foto recebida, que pertenciam a 2 princesas alemãs do século XIX. Porém, o que encontraram quando abriram os leitos também os surpreendeu. As sepulturas pertenciam às 2 nobres alemãs, a princesa Sofia von Hohenlohe, que morreu em 1836, e a princesa Carlota Frederica de Mecklenburg, que morreu em 1840. Porém, ambos os túmulos se encontravam vazios, sem nem mesmo os restos mortais das 2 mulheres. Até hoje, quase 40 anos após o desaparecimento de Emanuele Orlandi, o caso segue sem uma conclusão e nem mesmo o corpo da adolescente foi identificado. Em novembro de 2022, o lançamento da série A Garota Desaparecida do Vaticano pela Netflix reacendeu a atenção sobre o caso, e cartazes com o rosto da jovem voltaram a aparecer nas ruas de Roma. Dividida em 4 episódios,
A minissérie aborda uma sucessão de teorias e pistas que levam a diferentes hipóteses. Também oferece ao público uma visão ampla sobre os fatos e possíveis envolvimentos no sumiço da jovem.